Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Antes que os irmãos fiquem na dúvida aí, sim, eu tirei a barba. Eu não estava devendo. Eu só quis ficar com a cara limpa hoje. Deus é bom, amém? Você tem sido abençoado durante esse tempo? Glória a Deus. Feche seus olhos para a gente estar em oração. Pai querido e Deus amado, nesse momento o Senhor tem todo o controle sobre a minha vida, sobre aquilo que nós estaremos, Senhor, lendo na Tua Palavra. Senhor, Tu tens o poder para transformar os corações. O Teu Espírito Santo é aquele que pode realmente nos tocar e sairmos daqui transformados. Então, nosso Senhor, é a Tua presença que nós invocamos neste lugar, e é ao Senhor, Deus, que nós queremos prestar culto. Em Teu nome nós oramos e Te adoramos, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia lá comigo em Isaías 64:8. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a casa do oleiro. Isaías 64:8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Geralmente quando a gente olha para a vida de alguém jovem assim, a gente olha muitas atitudes que ele está tendo, né, na vida dele. E quando a gente olha para as atitudes dele, automaticamente a gente vai querer olhar para a família, para a criação dessa pessoa. E geralmente é assim que acontece. Quando nós nascemos, nós já estamos dentro de um modelo em que nós vamos ser criados. Geralmente quando nós nascemos, a sua família já tem um horário para almoçar. Na minha casa era sempre 12:30. Tem alguns que era 2 da tarde. Eu não sei, mas se eu acordasse 11:30 da manhã, meio-dia eu podia estar comendo estrogonofe tranquilamente. Feijoado, o que tivesse na mesa eu ia comer. Eu fui criado dessa forma. Então quando você nasce, você já nasce inserido dentro de um contexto, onde esse contexto vai definindo quem você é. Ele vai te formando. Então, a gente vai passando por algumas coisas em que, obviamente, quando a gente é criança, adolescente, você ainda está sob a tutela dos seus pais. E quando você vai se tornando jovem, um jovem de maioridade, você já começa a tomar as decisões por conta própria, não é assim? Geralmente é assim que acontece. Você começa a trabalhar e às vezes você compra um apartamento, e você vai tomando as suas decisões. E a tendência disso, qual que é? É nós ganharmos autonomia. Essa autonomia vai fazer com que nós possamos crescer e realmente ir levando a vida de um jeito onde mais vai ser o que para nós? O que mais vai me ser convincente. Então, se eu sou uma pessoa que eu não gosto de azul, eu vou pôr azul na minha casa? Claro que não. Então a gente vai vivendo e crescendo da forma que melhor é para você mesmo. Certo? Você não vai, por exemplo, entrar num emprego porque o seu vizinho gosta de engenharia. Você não vai fazer engenharia por causa do vizinho, você vai? Não. Você vai tomando as suas decisões e as suas escolhas em cima daquilo que é melhor para você mesmo. E assim eu estou dando essa introdução aqui para a gente entender um pouquinho o que eu vou querer falar nessa noite. Pense na sua vida, pensa em tudo que hoje tem em volta da sua vida. Talvez você seja um pai, uma mãe, talvez você seja tio, tia, avó, talvez você ainda tenha casado há pouco tempo, talvez você ainda está para casar, talvez você ainda está pensando em que faculdade você vai fazer, eu não sei. Mas pensa hoje em que estado que está a sua vida. Pensa hoje o que Deus tem feito em volta daquilo que está acontecendo, em torno daquilo de você, né? O que está acontecendo à sua volta. O que você está percebendo aí? Ainda nisso, eu coloquei aqui assim, né? Dificilmente nós vamos chegar aos 80 anos, não quero dizer que é uma idade, essa é a idade, mas aos 80 anos de vida, e assumirmos que precisamos mudar, viver de uma forma nova,
conforme o tempo passa, ficamos mais certos e decididos a viver da forma que queremos, aquela que mais convém. Agora, eu coloquei o seguinte aqui, e eu acho que você vai concordar comigo nesse ponto. Em algum momento, você vai perceber que você tem que mudar. Você já passou por uma mudança na sua vida? Você já teve que se mudar? Ou então, mudar uma forma de tratar alguém? Talvez você tenha, em algum momento da sua vida, você mudou a forma que você se relacionava com seus pais. Talvez a forma que você estava educando seus filhos. Eu não sei, mas em algum momento da nossa vida, e em qualquer área, vai ter um momento que a gente vai perceber que nós precisamos mudar. Em que tem que haver um momento onde a chave vira, sabe? Onde você percebe que, peraí, desse jeito aqui, às vezes pode estar até bom, mas não é o melhor. Então a gente chega nesse clive aí onde tem que acontecer. E não tem jeito, essa mudança às vezes, ela vai depender de uma renúncia, de você se render, de você perdoar. Quando a gente começa a entrar nesses temas assim, o negócio já dá um desconforto, né? Porque você fala, perdão, ou então, se render para quem? Por que eu tenho que me render? Abre comigo lá em Jeremias 18. Quando a gente está aqui em cima, dá um nervoso, né? Com um negócio meio inquieto assim. Amém. A gente vai ler aí do 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa passagem aqui, quando a gente lê ela, apesar de ser um exemplo figurativo que Deus está mostrando ali a Jeremias, a gente, quando bate o olho, a gente já sabe exatamente o que quer dizer, né? Está falando de fazer de novo. Está falando de quebrar e fazer um novo. Mas o porquê disso? O que esse texto aqui, onde Jeremias, um profeta, ter que ir até a casa de um oleiro, quer dizer? O que esse contexto aqui quer dizer? Eu peguei um pouquinho de história aqui para a gente entender. E é o seguinte, a casa do oleiro, ele começa dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Esse desce à casa do oleiro, eu comprei uma Bíblia há um tempo atrás, que é uma Bíblia arqueológica, muito legal. Então ela explica alguns contextos de alguns versículos baseados naquela época. Então ela traz muito conteúdo técnico e tal. E eu fui descobrir que essa casa do oleiro, ele ficava perto de um vale que se chamava Vale Ben-Rinom. Esse Vale Ben-Rinom, ele ficava um pouquinho abaixo de Jerusalém. Então aqui Jeremias, ele estava em Jerusalém, e ele teve que sair de Jerusalém e ir até esse Vale Ben-Rinom. A casa do oleiro ficava encostada a esse vale. E esse vale aqui, na época, esse Ben-Rinom, era um lugar onde era um lixão. Então era onde o pessoal ia jogar os cadáveres lá de assassinos, era onde eles iam queimar lixo, era um lugar, de destruição, era um lugar ruim. Então, isso aqui eu acho importante falar, e Jerusalém aqui representava o quê? Jerusalém representava onde Deus habitava, foi uma cidade onde Deus escolheu habitar, era um lugar onde, pode-se dizer que nasceu o cristianismo. As nossas bases cristãs, nossas bases de cristianismo, elas estão muito voltadas lá para a parte de Jerusalém, de Israel. Quando você pega as histórias da Bíblia e você vai ler, você começa a perceber que está praticamente de uma folha só de mapa, né? Aí dentro dos negócios lá, vai explicando um pouquinho melhor. Mas é importante a gente entender essa localização aqui. Eu vou explicar depois. Outro ponto aqui é o oleiro. O oleiro, ele na verdade fazia
eu coloquei aqui que ele era a classe mais baixa da sociedade. Naquele tempo, o oleiro não era uma profissão como, sei lá, um advogado hoje, né? Você fala, ó, advogado, você tem até medo de contrariar ele. Sei lá, um engenheiro. Não era uma profissão assim. O oleiro é uma profissão simples. Das classes que tinham naquela época de sociedade, era um serviço simples. Só que, se eu te colocasse dentro de uma olaria, você dificilmente conseguiria fazer um vaso. Dificilmente o seu vaso iria durar. Por quê? Porque para fazer um vaso, você tinha que ter conhecimento, tinha que ter técnica, tinha que ter habilidade, você tinha que ser capacitado para aquilo. E além disso, você tinha que ter o quê? Criatividade. Você já viu um vaso, já entrou numa loja de vaso e viu todos iguais? Não. Você vê a boca alta, o corpo largo, o corpo magro, enfim. Então, o oleiro naquela época era uma profissão onde se exigia um certo conhecimento, uma técnica. E o barro? O barro aqui é a matéria-prima de tudo, né? É o nosso foco da história. Porque se não houvesse o barro, não tinha porquê do oleiro, e muito menos da casa do oleiro, e muito menos de Jeremias ter descido até lá. Então, como é que funcionava naquela época, para você entender o processo do barro? Eles pegavam um barro da terra, né, do chão, pegavam aquele barro ele precisava ser tratado, porque no chão tinha muita coisa, muita substância, raiz de árvore, folha, galho. Eles pegavam aquele barro, eles limpavam aquela terra, aquela massa que eles iam usar. Naquela massa, para poder fazer o barro, eles ainda tinham que chegar num ponto certo da massa. Porque se ela tivesse muito mole, ela ia se desfazer. E se ela tivesse muito dura, ia rachar. Então tinha um meio termo ali. Então, olha só como é trabalhoso. Eles pegavam o barro, realmente eles tinham que preparar aquela massa, eles tinham que fazer como se faz o bolo, sabe? Sovar, para tirar todo o ar daquela terra, para tirar todo o espaço que poderia existir, para que a massa ficasse bem durinha. Bem durinha. Sabe massinha, quando você pega assim, você consegue fazer várias coisas, né? Por quê? Porque a massinha está bem sólida, ela está bem concisa ali. Então, o oleiro pegava isso, tinha todo esse trabalho, aí ele ia começar o trabalho de fazer o vaso. Então, ele pegava o barro, colocava em cima de uma roda, que ele girava com o pé, e com as mãos ele ia dando forma. Então, essa forma que ele ia dando, era onde começava a revelar o perfil do oleiro, começava a revelar quem ele era. Então, ali ele começava a dar forma, depois que ele dava essa forma, ele botava para secar. Geralmente ele secava em cavernas, porque a temperatura era úmida, então demorava mais, mas a secagem era perfeita. E depois dessa secagem, eles mandavam para o forno, que era onde ia assar o vaso. Então, assando esse vaso, para quê? Para que ele realmente ficasse bem duro, para que o barro virasse como se fosse uma pedra. Você já viu que tem casa que é feita de barro, né? E você já viu as paredes dessa casa? Elas são bem duras. Por quê? Porque bate sol, porque secou, porque foi feito um procedimento correto. Então, a nossa vida, olhando para o barro, você percebe que dá para a gente conectar aí vários pontos, certo? Como eu tinha falado, a questão da casa do oleiro diz o seguinte: quando Jeremias teve que sair de Jerusalém e ir para esse vale de Ben-Rinom, o que estava querendo dizer isso aqui? Irmão, é a minha vida e a sua vida. Se eu te falasse, provavelmente Jeremias sabia onde era a casa do oleiro, né? Ele sabia que era perto do vale de Ben-Rinom. Ele não ia sair procurando a casa, porque a palavra diz, desce até a casa do oleiro. Então isso nos mostra que ele sabia onde era a casa. Se eu venho para você e falo assim, olha, sai agora aqui da noite, agora. Cadê o Nando? Eu gosto do Nando. Nando, sai daqui agora, com a Sofia, e vai lá evangelizar no México 70. Calma aí, senhor. Calma aí. O negócio é meio... Você está entendendo agora como é que começa a ficar a historinha aqui do oleiro? Então foi mais ou menos isso. Jeremias, desce até a casa do oleiro. Aí Jeremias, tá bom, vamos lá, vamos descer então até a casa do oleiro. Meu irmão, na nossa vida é exatamente assim. Quando Deus nos pede algo, quando Ele quer nos falar algo que ainda é mistério, não entra em crise, que você não vai saber antes da hora. Não entra em crise, porque você não precisa saber antes da hora. É algo que Ele ainda vai te mostrar.
Então, Jeremias saiu de um lugar onde o Senhor, olha só, Jeremias saiu de um lugar onde o Senhor habitava, onde era seguro. Às vezes para nós, sabe onde é seguro? É isso aqui, ó. É o cristianismo. É a igreja. A igreja para nós vira uma redoma que você fica inabalável. Se o molequinho da escola que te zoa entrar aqui, você vira gigante perto dele. Mas lá na escola... Então sair desse lugar, para nós, às vezes é arriscado. Para o crente, quando fala assim, ó, vamos evangelizar na rua, o cara já, opa, calma aí. Então, quando a gente tem que ir a um lugar onde não nos traz segurança, irmão, vai. Se Deus mandou, vai. Se Deus está falando para você entrar onde Ele mandou você entrar, vai. Amém? Eu nem imagino que Jeremias, quando chegou, não sei, se eu fosse Jeremias e eu soubesse onde era o vale de Ben-Hinnom, eu iria correndo. Porque eu sabia que o negócio era meio treta na rua já. Então você fica imaginando isso. E o oleiro? Que eu coloquei assim, ir à casa do oleiro, um lugar onde nada sabemos para que possamos ser avaliados, quebrados e feitos novamente. E esse lugar nos assusta. Sabe um lugar que assusta muito crente da Igreja Cristã da Família? Intimidade com Deus. Você falou, vamos para intimidade com Deus, o cara... Por quê? Porque o cara ouviu umas histórias aí de que Deus pega os caras lá e faz de novo. Ah, meu irmão, vai ao lugar, vai de encontro a Deus. Sabe? Não fique assustado, porque às vezes Deus te mandou ir a um lugar. Vamos lá, falando um pouquinho sobre o barro. Quando a gente fala do barro, na casa do oleiro, eu imagino que Jeremias, eu não sei, mas essa é uma interpretação que Deus me deu. Quando Jeremias chega à casa do oleiro e vê o oleiro tocando barro, irmão, são as mãos de Deus te tocando, te moldando, te dando forma. Só existe uma pessoa que tem essa capacidade. É o engenheiro? É só o oleiro. É só o oleiro. Claro que aqui é um exemplo figurativo. Mas sabe quem pode dar forma na sua vida? Para que seja realmente duradouro? É Deus. É só Deus que tem esse poder. Para vir e botar as mãos, e dar forma, e tocar na massa, e sovar do jeito certo. É só Deus que pode fazer isso. Quando a gente chega nesse lugar... Jeremias olhando ali, o oleiro tocando no barro, ele quebra o barro. Só que existe uma coisa muito importante aqui, que é o barro se rende. Quando você não se rende naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, vamos ler que a gente explica melhor. Isaías 45, 9. Isaías 45, 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Só isso. Porventura você vai falar para Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, por que o Senhor ainda não pagou me ajudou a quitar aquela dívida? Senhor, por que você ainda não converteu meu filho? Senhor, por que meu marido ainda está desse jeito? Senhor, por acaso não tem um barro, poder? Por acaso, como diz aqui a palavra 45 aqui, será que Deus não sabe o que está fazendo na sua vida? Sabe, isso aqui revela para a gente uma coisa. Quando eu questiono, vamos supor que a Carol, minha esposa, esteja fazendo um almoço. E se eu chegar lá e falar assim, você viu se o arroz está saindo certo? A carne não vai queimar? Sabe o que parece? Eu estou duvidando dela. Estou duvidando da capacidade dela. E quando você duvida de Deus, você duvida da capacidade dele como Criador. Sabe qual a capacidade você duvida? Que um dia você confessou? De Salvador. De Salvador. Sabe por quê? Porque Cristo ali, o oleiro, ele teve que quebrar o barro. Então, meu irmão, se eu fizesse um truque de mágica aqui, pegasse um relógio de alguém muito caro e quebrasse, deixa eu quebrar e depois eu vou te dar um novo. Meu irmão, já viu aquelas histórias,
pegadinha de televisão, o mágico pega, quebra, o cara fica assim, ó. Por quê? Porque, cara, ele sabe que para fazer um relógio tem que vir de uma fábrica, tem que ter um cara lá. E a nossa vida é igual. Às vezes, quando Deus começa a quebrar alguma coisa na sua vida, você para. Para, Deus, pode parar. Espera aí, isso aqui para mexer de novo vai ser complicado. Meu irmão, Ele é Salvador. Ele é Criador. Ele te fez do nada, do pó. Ele não pode fazer de novo? O que a gente tem duvidado de que Deus pode fazer na nossa vida? O que a gente tem ficado, sabe, com o pé atrás ali, para garantir o empurrão? Ele é Salvador. Se Ele falou que Ele quer tocar em alguma área, deixa Ele tocar. Deixa Ele fazer. Amém? Se renda. Se renda àquilo que Deus tem para fazer. Para de sacrificar, meu irmão. Obedece. Para de sacrificar. Se rende. Eu tive que render algumas coisas na minha vida. Uma coisa que minha paixão, bateria. Eu amo bateria. Bateria desde pequeno eu gostava já. Fui, aprendi, estudei. Quando eu comecei na bateria, eu era... machucava o ouvido do Nando. Nando, obrigado. Por quê? Porque era ruim. Mas eu amava. Aí eu aprendi. E daquele instrumento eu aprendi a adorar a Deus. Daquele instrumento eu aprendi a exaltar o nome dEle. Ali nasceu grandes coisas na minha vida. Ali nasceu um adorador dentro do Leandro. Coisa que eu não era. Então, glória a Deus. Mas aí chegou um dia que Deus falou assim: me entrega isso daí durante um tempo. Agora você vai cuidar de jovens. Entrega isso. Entrega isso. Faz 1 ano e 2 meses que eu entreguei a bateria. E eu saí do louvor. Saí do louvor, não deixei de ser adorador, viu? É bem diferente. Bem diferente. Entreguei, rendi. Por quê? Não sei, meu irmão. Deus tem coisa para fazer. É mistério. É mistério. Tem dia que eu tô quando eu chego aqui de segunda-feira e os caras precisam de um socorro, meu irmão, eu estou fritando para ir. Porque eu sinto a presença de Deus quando eu estou ali atrás. Mas renda-se. Sabe? Não fica no braço de ferro com Deus. Se rende. Quando eu me rendi à bateria, Deus me deu um sonho. Eu fui para casa, eu fiquei inquieto com aquilo. Eu falei: Senhor, eu orei, o Senhor falou que foi de Deus, o Senhor falou que era a tua vontade, que o Senhor ia guardar. Fala comigo, dá um sinal então, Senhor. Eu fui na tua fé, mas dá um sinal. Aí eu dormi, Deus me deu um sonho de um bongô enrolado naqueles plástico filme, sabe? Guardado. Sabe para que se enrola um alimento desse? Para não estragar, para o tempo não corroer. Então, meu irmão, o que Deus tem na minha vida como ministério de baterista, está guardado. Está guardado. Eu não vou ficar guerreando com Deus. Eu quis dar esse exemplo, é um exemplo bem básico, bem simples. Mas às vezes a gente, como barro, fica se rendendo. Cara, se o barro não se render, o oleiro não pode fazer nada. Não pode. Se o barro não tivesse essa textura, se não fosse essa, a essência da matéria-prima do barro, de se render, não haveria fruto, não haveria produto, não haveria o final, o vaso. Então tem que se render. E o poder do oleiro. O oleiro tem todo o poder sobre o barro. Vamos ler lá em Romanos 9, 21. Você, como barro, se renda ao lugar certo. Só se renda na casa do oleiro. Só se renda na casa do oleiro. Senão você vai pegar uma forma errada. 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Irmão, o que Jeremias viu ali, o oleiro mexendo no barro, se ele não tivesse poder de manuseio do barro, nós estaremos acabados.
poder. Deus tem poder para mexer sobre a sua vida. Não duvide, Deus tem poder para mexer sobre a sua vida. Ele sabe como mexer. Ele não é como uma criança que você dá um instrumento caro e ele vai quebrar. Ele sabe mexer, ele sabe como te tocar, ele sabe o que precisa ser mudado em você. Ele conhece cada caco seu, cada caco, cada volta que você tem. Ele te conhece. Sabe? Você cresceu numa família onde às vezes os seus familiares sabem tocar onde te machuca. Mas só isso. Muitas vezes é só isso. Não é dessa forma que Deus te conhece. Deus não te conhece dessa forma. Deus não sabe apenas como você é quando você acorda. Deus sabe lá dentro. Deus sabe o que te motiva a ir orar. Deus sabe o que te motiva a se alegrar. Deus sabe o que te motiva a se prostrar. Deus sabe, meu irmão. Ele é o oleiro. O oleiro, sabe como que o oleiro faz o barro? Me arrependi agora. Eu tinha um vídeo separado que eu não trouxe. Mas o oleiro, ele começa a fazer o barro olhando para dentro. O oleiro não faz o barro olhando de fora. Não é tipo, rodando o barro aqui, não. Não, ele olha de dentro. É de dentro que ele vai fazer o barro, o vaso. Então ele vai colocando as suas mãos dentro do vaso. Dentro. Ele vai amassando o barro. Então Deus te fez lá de dentro. Deus não te fez... Às vezes a gente tem a impressão, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. Aí você imagina Deus fazendo narizinho. Você fala, pô, Deus, aqui você apertou esse nariz, né? Pô, Deus, aqui você borrou minha sobrancelha. Pô, Deus não fez assim você. Sabe? Deus não foi pegando uma orelhinha, encaixando. Isso não é aquele boneco do Toy Story lá, o cabeça de batata, que Deus foi te montando. Isso não é assim que Deus te fez. Com essa futilidade. Deus te fez de dentro para fora. Deus te fez de dentro para fora. Antes de Deus te fazer, Deus sonhou com você. Porque Ele é um projetista, Ele é um criador. Então o criador, Ele não sai criando. Ele pensa primeiro. Ele sonha com aquilo. Ele vai gerando aquilo. Até que então Ele dá forma. E é assim que Deus fez com a gente. Sua forma, a forma que você vive hoje, as suas características, a sua personalidade, aquilo que te compõe, aquilo que te levanta e te faz ser um adorador, não é porque a sua mãe te criou assim, ou o seu pai, ou aqueles que não tiveram pai e mãe, porque o orfanato te ensinou assim. Não é porque você é assim, não é por causa deles. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas você é assim, porque Deus quis que você fosse assim. Tem coisas que às vezes eu paro e me questiono com Deus, eu falo, por que eu sou assim? É a mesma coisa, é ridículo pensar isso, né? Mas é como o barro olhando para o Criador e, por que o Senhor me fizesse assim? Meu irmão, Ele sabe o que Ele fez. Não está bom? Vai para a casa do oleiro. E a história muda, né? Porque Ele sabe o que Ele fez. Aqui a gente falou do poder do oleiro. Deixa eu perguntar, você crê que se Deus destruiu, que se alguma coisa foi destruída na sua vida, pode ser feita de novo? Amém? Você crê nisso? Porque hoje à noite Ele está fazendo. Nessa noite, Deus tem coisa para fazer. Nessa noite, Deus tem coisa para moldar de novo. Deus quer pegar os cacos nessa noite de algumas coisas e dar forma de novo. Dar forma, mas tem que se render. E dói se render. Dói. Eu passei por umas lutas que eu falei, Senhor, dói. Às vezes eu entrei em umas crises que eu falei, mas eu cresci na igreja. Mas eu vim lá do cultinho. Por que agora é isso? Por que agora dá esse sentimento de falta de fé, de fraqueza? Por que agora é isso? Não estou falando agora, irmão. Eu passei por esse tempo. Por isso que eu estou pregando isso hoje. Por que, Senhor? Irmão, vai chegar um tempo de mudança na sua vida. É o que eu falei no começo. Vai haver um tempo onde você vai ter que passar por uma mudança. Onde Deus vai ter que sovar você de novo. E dói ser sovado. Não é fácil. Quando Deus olha para a tua vida e fala, isso aqui não está bom. Não está bom. Aí Deus traz um profeta, sei lá da onde, em algum sinal Deus te manda, vai até a casa do oleiro, que eu vou te fazer de novo.
Não duvide da forma que Deus te fez. Não tenha dúvidas. Mas tenha certeza que você precisa ir à casa do oleiro. Essa é a diferença. A diferença não é você achar que você está lindo, belo e perfeito e, Gabriela, vou morrer assim. Não. Todos nós aqui precisamos ir à casa do oleiro. Se você tem 30 anos de ministério, você ainda precisa ir à casa do oleiro. Aqui fala sobre vaso de honra e vaso de desonra, né? Abre lá em... Aliás, isso mesmo. Abre em Romanos 9. A gente já está, né? Romanos 9, 21. A gente vai ler 23 e 24. Falando a respeito do vaso de honra. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou. Irmão, vou ler de novo. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, vasos de misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Eu e você, são os cristãos. Os cristãos são vasos de honra. Nós somos vasos de honra. Por que nós somos criados? Para a glória de Deus. Então, somos criados para a glória de Deus, significa que nós temos que sermos vasos de honra. E como nós somos vasos de honra? Obedecendo ao Senhor. Amém? Eu coloquei assim, os vasos de honra são os cristãos, aqueles que entenderam ter nascido para a glória de Deus e dessa forma vivem, obedecendo a Deus. Então, estou definindo bem simples isso. Os vasos de honra são aqueles cristãos, aqueles que obedecem a Deus, que decidiram morrer para viver para a glória de Deus. E os vasos de desonra? João 1, abre comigo lá. João 1, versículo 12 e 13. Se você não achou aí, deixa eu acelerar aqui. João 1, de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que isso aqui tem a ver com os vasos de desonra? Vamos ler ao contrário? Aqueles que nasceram do sangue, da vontade da carne, da vontade do varão e não de Deus. Esses são os vasos de desonra. Nascer de Deus, o que é nascer de Deus? Irmão, é tomar o caldo, é aceitar Jesus, isso é nascer de novo. É a nova vida. É a vida pelo Espírito de Deus. Essa é a nova vida. Então, aqueles que ainda não tiveram esse processo, ainda se tornam um vaso de desonra. Por quê? Porque se eu não obedeço ao Senhor, eu obedeço a quem? A minha carne. Eu obedeço ao pecado. Então, se eu não obedeço ao Senhor e estou obedecendo ao pecado, e eu fui formado para a glória de Deus, o que acontece? Eu não estou honrando. Eu sou um vaso de desonra. E isso é uma verdade que não muda. Não muda, não tem jeito. É assim, sempre será, sempre foi e sempre... Não tem jeito, é assim. Vaso de honra e desonra. Se você quer ser um vaso de honra, obedeça. Obedeça como Jeremias fez. Desceu até a casa do oleiro, se rendeu, foi quebrado, para que fosse feito um novo vaso. Vaso de honra. Aceitamos a verdade do Cristo, mas não a verdade do Senhor. E aqui é um ponto muito importante para mim fechar. O senhorio de Cristo. João 13:13 diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele é Senhor. Aqui eu preciso fazer uma comparação entre o vaso, entre o barro e o senhorio de Cristo. Meu irmão, quando nós aceitamos a Jesus, o que está escrito lá em Romanos 10:9? Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que é Senhor. Senhor, senhorio. Sabe o que significa essa palavra, Senhor e senhorio? Que é a mesma coisa praticamente. É alguém que tem posse sobre algo ou alguém e isso o serve. Isso é Senhor. Ele é dono. Você tem um apartamento? Você é senhor sobre aquele apartamento. Senhorio. Você está exercendo o senhorio. Quando você vai lá e quebra uma parede, você exerceu o seu senhorio. Porque você é
o dono. E Deus é o nosso Criador. Então, Deus é o quê? Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós confessamos a Jesus e nós passamos ao quê? A ser salvos. E aí nós confessamos a Jesus e nós dizemos, tu és Senhor. Mas sabe qual é a verdade? É que a gente aceita Cristo. Mas o senhorio, ó, difícil, meu irmão. Quando a gente fala de aceitar Jesus, a gente aceita o Cristo. Muito bonito, muito bom. Mateus 27, morreu na cruz. Muito bom. Foi lá. Sangue verteu, foi pregado, crucificado. Muito bom. Mas quando a gente fala de Senhor, aí a história muda. Quando a gente fala de viver conforme Ele quer e não nós, aí a história muda. E eu tenho me pego nisso. Tudo isso aqui originou porque o Senhor começou a falar ao meu coração. Senhor, Leandro, começa a se questionar. É assim que eu quero que você viva? Você está vivendo da forma que eu quero? É assim? Você está indo aos lugares que eu quero que você vá? Você está gastando tempo onde eu quero que você gaste? Eu coloquei o seguinte aqui, ó. Quando Cristo é Senhor, exerce senhorio sobre a minha vida, então me torno barro. Ao nos rendermos ao domínio de Cristo, as nossas vidas passam a ter valor, essência, significado, objetivo. Meu irmão, se você passar por essa terra e não entender o senhorio de Cristo sobre a tua vida, me desculpe, mas ele só vai ser Cristo e não o Senhor. Só isso. Não vai passar disso. Me desculpa, às vezes pode ser uma palavra dura, mas é uma palavra que vai mudar a sua vida. Se você entender, muda a sua vida. O senhorio de Cristo. Cristo te trouxe a essa terra, não só para você cantar e bater palma, mas é porque Ele quer ser Senhor sobre aquilo que Ele fez. Quem cria um vaso, é quem sabe como vai usar o vaso. Se ele vai pôr azeite, se ele vai pôr água, se a mulherada aí vai enfeitar e pôr flor, eu não sei, mas Ele é quem sabe como vai fazer. Então você é barro, você é vaso. Desculpa se isso dói, mas você não tem direito de achar o que você tem ou não que fazer para o Senhor. Não tem, eu não tenho esse direito de achar o que eu tenho ou não que fazer para o Senhor. Ele que tem que pedir para mim o que eu tenho que fazer a Ele. Porque eu sou servo. Porque eu entendi que Ele é Senhor. Às vezes a nossa vida não vai bem, porque você está querendo ser Senhor sobre a sua vida. Ou então, sabe o que você está fazendo? Um evangelho de CLT. 8 horas. 8 horas trabalhadas. Durante 8 horas, a gente canta, dança, vai lá, pega, faz. E bateu 6 horas da tarde no relógio, ó, você vai lá, passa seu cartão na empresa de Cristo, a empresa do reino de Deus. Aí você vai lá, fazer o que você quer. Tem aquele programinha bom na TV, tem aquela coisa boa lá que você gosta de fazer e esquece de ler a Bíblia. Irmão, Cristo está voltando. Essa peça aqui fala isso. Cristo está voltando. Fala sobre o nosso comodismo. Novamente eu peço, desculpa se essa palavra dói no seu coração, porque dói no meu também. Quando eu paro, eu me avalio e eu olho para a minha vida e falo, será que eu te clamo como Senhor, mas o Senhor tem sido o Senhor mesmo? Será que realmente eu posso dizer que eu sou um servo? Isso tem que martelar no nosso coração. Isso tem que martelar no nosso coração. Não viva do jeito que você acha que tem que viver. Não vá fazer as coisas, as obras de Deus que você acha que você tem que fazer. Meu irmão, você vai perder tempo, você vai se frustrar, você vai ficar cansado, você vai se esgotar. Não faça isso. Ou então, o que vai acontecer? Vai ficar parado. Aí sabe o que você vai vir? Você vai vir aqui todo domingo, você vai vir aqui toda segunda, e você vai falar, ó, eu creio num Cristo. E sabe qual é o problema? Você brinca com uma coisa que tem poder. Poder. Obedeça ao Senhor, se consagrando como servo dele. Para a gente fechar aqui, eu prometo. Romanos 14. Romanos 14, de 7 a 9. Rapidinho. Diz assim, se você não achou, presta atenção. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos,
para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como os vivos. Resumindo, você está encurralado, não tem jeito. Ele é Senhor. Se aceite ou não, Ele é Senhor. Se queira ou não, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Não tem como a gente escapar. Então sabe o que é melhor? Se você está na casa de alguém como convidado, meu irmão, o melhor é que você sirva. O melhor é que você entenda que a regra, minha mãe falava muito isso, tá aqui em casa, vai ter que dançar na minha música. Quando estiver debaixo do meu teto, comendo a minha comida, o negócio dói. E é assim, se você está aqui, ó, nesse templo, se você está aqui nessa igreja, se você está vindo aqui aos domingos, vai ter que dançar nessa música aqui, ó. E não dá para fugir. Eu venho falar isso não é para te confrontar somente e nem para fazer você sair daqui pesado, mas é para você se autoavaliar. Mas é para você sair daqui e para que nós sejamos um crente melhor. Para que nós saiamos daqui servos melhores. Aquele que o Senhor olha e se agrada, aquele que o Senhor olha e fala: show de bola. No meu resumo aqui, galera do louvor, no meu resumo aqui, se renda ao poder do oleiro, para ser conforme a vontade de Deus, e aceite viver pelo Senhor. Aceita. Sabe o bandido quando está roubando e não tem para onde fugir? O que ele faz? Você sai correndo e toma um tiro. Então o que ele faz? Como ele é esperto, né? Nessa terra aqui não tem nenhum bobo, ele se rende. Ele, ó, parou, já se abaixa, solta a arma. Se rende, meu irmão, solta as armas aí que você tem levantado para o Senhor, levantado para as coisas que Deus tem falado. Às vezes vem um profeta e fala alguma coisa na sua vida, você já levanta a arma. Opa, aqui não. Se rende. Fique de pé. Em nome de Jesus. Eu ia pedir desculpa pelo horário, mas eu não vou pedir. Eu vou pedir para que você esqueça o horário. Amém? Não vou me estender. Mas eu quero que você esqueça um pouquinho do horário. Porque o oleiro, para trabalhar, ele precisa de tempo.